Esse episódio de Hora de Aventura começa com a princesa doutora avaliando a saúde da flor que tinha crescido no lugar do braço do Finn, depois que ele acabou perdendo na cidadela, tentando impedir que o pai fugisse. A doutora então percebe que a flor estava com uma condição cada vez pior e seguia murchando. E isso tinha a ver com o modo como o Finn estava se sentindo por dentro, já que nas palavras dela, flores viviam de energia positiva, e por a gente poder encarar aquela flor como sendo basicamente uma representação do interior dele, dá pra dizer que o Finn não estava sentindo muita energia positiva na vida ultimamente. Assim como é visto quando a doutora pergunta como ele estava se sentindo, e ele fica meio que sem resposta, e depois só resmunga que não sentia nada. E por isso as ordens médicas eram para que ele tentasse sair e se distrair um pouco. E não é para menos, o Finn naquele ponto era uma pessoa muito ferida emocionalmente. E a gota d'água foi quando ele não conseguiu encontrar amor e afeto vindo do próprio pai, quando se deu conta de que na verdade não podia nem considerar que tinha um pai nesse mundo, por mais que ele estivesse vivo, e ainda por cima acabou perdendo um braço em meio a tudo isso. Depois que o Finn recebe as ordens médicas, ele tem a ideia de ir até a festa da princesa Caranguejo e ficar com ela para tentar se sentir melhor e atrair um pouco de energia positiva. E no caminho até lá, a gente percebe ele caminhando de um jeito um tanto quanto arrastado, e isso representa o quão difícil é seguir em frente e se manter em movimento na vida quando a gente se sente desse jeito. Em meio a isso, uma abelhinha que estava por ali acaba notando a flor do braço do Finn e meio que se apaixona perdidamente por ela, e então o segue até a festa. Chegando lá, a abelha se apresenta, dizendo que o nome dela era Brisinha, e que a flor dele mexia de algum jeito com ela. O Finn então revela que tinha vindo ficar com a princesa Caranguejo, mas que acabou perdendo a vontade no caminho, e por isso achava que era melhor só desistir e deixar a flor dele morrer. Mas é claro que a Brisinha não ia deixar algo assim acontecer, e por isso ela o ajuda. Só que depois daquilo, o Finn se dá conta de que, por mais que tivesse sido, entre aspas, legal, ele ainda não sentia absolutamente nada. E assim ele coloca na cabeça que, se ficasse com muitas garotas diferentes, talvez isso fizesse com que a flor dele voltasse a ficar saudável, com que o interior dele melhorasse de novo. E então, a Brisinha ajuda o Finn a beijar várias garotas por aí, uma mais diferente que a outra. Mas a verdade é que, depois de tudo, ele se deu conta de que aquilo não o fez feliz, não ajudou em nada e não era resposta para os problemas dele. O Finn estava em busca de algum significado e tentando preencher esse vazio emocional que foi deixado pela negligência do pai, pela rejeição amorosa da Jujuba, por ter ferrado com os sentimentos da Princesa de Fogo e ter perdido ela para sempre. Ele estava em busca de alguma coisa, algo que o fizesse voltar a sentir alguma coisa, que o ajudasse a escapar de toda essa confusão na própria cabeça e a ser ele mesmo de novo. Mas a realidade é que ele não encontraria isso em festas, não ia ser capaz de encontrar isso em relações breves e sem sentido. No fundo, eu acho que ele mesmo sabia disso, só não queria admitir pra si mesmo. Era exatamente como se o Finn estivesse tentando consertar algo com a ferramenta errada. No final das contas, só ia causar mais danos ainda. Em um determinado momento, o Jake comenta que uma dessas garotas se parecia com uma mistura da Jujuba e da Princesa de Fogo, e ele fala brincando que o motivo disso era porque o Finn ainda devia estar gamadinho pelas duas. No entanto, quando o Finn escuta isso, ele prontamente nega com bastante raiva e leva muito a sério, o que demonstra como ele ainda estava em um estado de negação em relação a tudo isso, porque de fato ainda existia algo dentro de si a respeito desses amores que não tinha sido resolvido, que não tinha sido superado, mas ele seguia fingindo que não e se torturando cada vez mais. Quando o Finn estava para baixo de novo e com vontade de
desistir de manter a flor viva, a Brisinha tem uma certa conversa com ele sobre liberdade e responsabilidade. E ela diz que por mais que ser um cara livre fosse algo bem legal, ele ainda assim tinha uma responsabilidade com aquela flor. E olhando para o que a flor representa aqui, a gente pode interpretar isso como o Finn ainda tendo uma responsabilidade com o interior dele, com o modo como estava se sentindo. Ele não podia continuar correndo e negligenciando tudo isso. Ele precisava usar da liberdade que tinha para tomar as decisões certas que o iriam fazer bem, que fariam com que tivesse paz consigo mesmo. E no meio disso, a Brisinha revela que também tinha certas responsabilidades, porque como era uma abelha rainha, no dia em que comesse geleia real, os dias de liberdade dela iriam acabar. Depois disso, os dois saem por aí pra curtir um pouco, mas acabam sendo atacados por umas outras abelhas ali que queriam confusão. E por esse motivo, a Brisinha acaba se sacrificando e bebendo a geleia real pra conseguir salvar o Finn. E após isso, ela revela que estava apaixonada pela flor dele. Mas a questão é que ele não sentia a mesma coisa. Ele não sentia nada, porque nas próprias palavras dele, estava perdido nas trevas. E enquanto o Finn não sentia absolutamente nada, a Brisinha, por outro lado, sentia tudo. E isso terminou com ela se machucando sem conseguir entender como tinha sido rejeitada depois de fazer um sacrifício tão grande. Mas a verdade é que é assim que as pessoas funcionam. Não existe sacrifício nesse mundo que garanta o afeto ou mesmo a gratidão de alguém. Naquela mesma noite, o Finn meio que sonha acordado e enxerga a Jujuba cantando, onde na verdade era a Brisinha. E no meio dessa canção, ela diz para que o herói dela se levantasse e deixasse que o amor fosse o seu guia. E aqui a gente pode entender esse amor como sendo o fato do Finn entender e admitir para si mesmo que ainda sentia algo pela Jujuba, que de algum jeito ainda a amava. E ser sincero a respeito dos próprios sentimentos fez com que ele recuperasse alguma coisa que estava perdida. Diminuiu essa névoa pesada que se formou e o fez enxergar um caminho que continuava logo à frente. O fez enxergar que a vida continuava logo ali na frente. Mas ao mesmo tempo que ele se deu conta de que ainda sentia algo pela Jujuba e aceitou isso, eu acredito que essa cena também é uma representação do Finn compreendendo um amor ainda maior e mais verdadeiro que sentia dentro de si e que o mantinha em movimento. Quando aquela visão da Jujuba diz para que o herói se levantasse, a gente pode entender isso como sendo um chamado de volta da paixão que o Finn sente por ser um herói, a paixão que ele sente pela aventura e por ajudar as pessoas que precisam. E quando ele foi sincero sobre o que sentia e parou de mentir para si mesmo, acabou conseguindo ter a chance de amar tudo isso mais uma vez. E assim, a gente pode atribuir o fato do braço dele ter voltado naquele momento com ele ficando mais forte, com o Finn adquirindo esse entendimento de que o que o fazia bem, na verdade, não era tentar preencher esse vazio através de garotas. O que o fazia bem era ser sincero, ser um herói. E foi isso que fez dele alguém completo de novo.